6 associações de juízes e procuradores acionaram o STF contra a lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A alegação é que a medida deve atrapalhar a atuação de investigadores e juízes no combate à corrupção por conter alguns pontos considerados subjetivos e que poderão intimidar o trabalho deles. Ao todo, já foram apresentadas 3 ações na Suprema Corte. Participaram dos pedidos as seguintes entidades: Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores da República e Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma dessas eu divulguei ontem aqui em tempo real, que recebi em primeira mão que eles haviam protocolado o documento. Em carta ao STF, as entidades afirmam que não são contrárias ao combate do abuso de autoridade, mas dizem que a lei aprovada incentiva a impunidade. Abro aspas, esses argumentos das associações são plausíveis, que inclusive foram acolhidos pelo presidente da República ao vetar trechos da lei, né? Como a gente sabe e comentou muitas vezes. O Congresso é legislador, mas quando o presidente da República veta, ele também está cumprindo o seu papel. As instituições têm que ser respeitadas. O STF vai dar a última palavra agora. Fecho aspas, foi o que disse o presidente da AJUF, Fernando Marcelo Mendes. A gente comentou ontem rapidamente, Zé Maria Trindade, mas é muito importante que as associações movam aí essa ação, esse recurso ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente comentou a lei de abuso de autoridade aprovada no Congresso, a gente comentou a derrubada de vetos estabelecidos pelo presidente Jair Bolsonaro, e eu sempre falei aqui dos critérios subjetivos que estavam lá, justamente para dar margem a impunidade, né, dos agentes políticos principalmente envolvidos, e também para intimidar policiais, procuradores e juízes no combate à corrupção. Diga aí, Zé Maria. Pois é, o nome é muito bonito, né? Ninguém tolera abusos, muito menos abuso de autoridade. Isso porque a autoridade, ela fala em nome do Estado. O Estado é forte, pesado, e quando o Estado se vira contra alguém, a situação fica muito complicada. E quando alguém representando o Estado abusa das suas prerrogativas, fica muito difícil de se defender. É o caso do policial, do mau policial, que abusa das suas prerrogativas, do fiscal que achaca, do fiscal que persegue, usa a sua função para perseguir, juízes e procuradores, enfim, cada profissão tem os seus abusadores, vamos dizer assim. Mas os próprios funcionários bons, os que estão cientes da sua função, fazem aquele trabalho de isolar ou até denunciar os colegas abusadores. Me disse o senador Major Olímpio de que o mais interessado em punir o policial bandido é o policial que trabalha, o policial que honra a farda e assim por diante. Então, é um tema muito bom. Só que os deputados e senadores se apropriaram desse termo abuso de autoridade e produziram um termo que significa vingança contra as autoridades, mais exatamente contra as autoridades que trabalharam na Lava Jato, procuradores, policiais federais e juízes, e isso acaba inviabilizando estas atividades. E são exatamente estes exageros, estes abusos na lei de abuso de autoridade, que essas representações foram ao Supremo na tentativa de remover do projeto. Não é uma colocação de inconstitucionalidade total da lei, mas eu acho que alguns pontos cairão sim no Supremo Tribunal Federal, porque se tratam de exageros. Bruno Garchagen, o que você achou dessa iniciativa? Bom, é uma iniciativa compreensível e natural que acontecesse, né? Porque, aliás, desde o início, desde a discussão do projeto, vários juízes, procuradores, promotores se manifestaram nas redes sociais dizendo que essa lei de abuso de autoridade ia criar vários problemas, vários incentivos negativos, ia tolher o trabalho da polícia, dos procuradores e promotores e também dos magistrados. Então, uma reação institucional contra essa lei já era esperada. O que estava à espera do que ia ser feito, na verdade, era que tipo de questionamento jurídico seria feito por essas entidades organizadas. Agora, a lei de abuso de autoridade já
quando era um projeto em discussão, muitos pontos ruins, muitos pontos que foram criticados aqui na Jovem Pan, eu lá no Jornal da Manhã, aqui nos Pingos nos Is, no 3 em 1, enfim, vários programas aqui da casa, vários comentaristas questionaram pontos específicos dessa lei e o Congresso jogou uma batata quente no colo do presidente Jair Bolsonaro, que junto com seus ministros, incluindo o Sérgio Moro, que estava ali na linha de frente de preocupação desse projeto, havia por parte do governo essa preocupação, já que esse problemão político foi jogado no colo de Jair Bolsonaro. E ele lá reuniu a sua equipe, verificou lá quais seriam os pontos da lei que pudessem ser vetados e que isso não criasse um problema com o Congresso. O Congresso desconsiderou uma parte dos vetos, mas de qualquer forma, assim, até a base de apoio do Bolsonaro nas redes sociais reclamou do fato do presidente não ter vetado o projeto de forma integral, que era compreensível, assim, o presidente não ia assumir esse risco, esse extremo risco político, vetando todo o projeto, e fez o que dava para fazer. Agora, de qualquer forma, uma vez que entrou em vigor essa lei, a lei já está provocando consequências muito negativas, juízes de várias partes do país que já não têm concedido pedidos ao Ministério Público, por exemplo, de confisco de bens de suspeitos de crimes vários, enfim. Isso já era esperado. O problema é que a lei era muito ruim, o presidente fez o que poderia ser feito do ponto de vista político e agora lidar com os problemas. Vamos ver agora se essas ações no Supremo ajuizadas por parte dessas entidades terão algum efeito, porque claramente alguns desses pontos são claramente inconstitucionais. Exatamente. Aliás, vamos ver aqui pelo menos uma das ações, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, junto com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores da República. Eles pediram a declaração de inconstitucionalidade dos seguintes itens. Eles falam aqui em 5, 6, 7, 8 itens. E vocês lembram, quem acompanha aqui esse programa, que eu falei, 2 desses itens, 2 dos 8, eu falei que o Jair Bolsonaro deveria ter vetado também. Tem outros que eu acho que ele vetou, mas que o Congresso derrubou. Então eu vou ler aqui o artigo 25, que essas associações estão pedindo para que seja declarado inconstitucional. O 25, eu falei na ocasião do 27 e do 31, sobre o Bolsonaro vetar, que ele não tinha nem sequer vetado. Outros foram vetados, mas derrubados. É o seguinte, artigo 25, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então são esses termos aí, manifestamente ilícito, manifestamente ilegal, todos esses termos geraram um grande debate sobre o verdadeiro significado e a objetividade desse critério. Artigo 27. Aliás, isso aqui faz a gente lembrar de uso de mensagem roubada, né? Faz uso de prova com prévio conhecimento de sua ilicitude. Nesse ponto, se a redação for melhor, poderia até um Gilmar Mendes da vida acabar sendo enquadrado se quiser legalizar aquelas provas ilegais. Mas isso a gente deixa para discutir depois. É o seguinte, artigo 27, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Também fica aquela questão a respeito de o que vai ser considerado indício, que muitas vezes é algo também discutível. E aí, se o sujeito requisita uma instauração com base naquilo que ele considera ser um indício, e aí vem os outros que não consideram que aquilo seja um indício, e o juiz acaba por instaurar a investigação, o responsável pela instauração do procedimento investigatório acaba sendo punido com 6 meses a 2 anos de prisão e ainda tem que pagar multa. O problema, no fundo, são esses critérios
critérios subjetivos. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31, que eu tinha citado aqui, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Quem acompanha o programa lembra que eu falei assim, qual é o prazo, qual é o critério objetivo? Você vai punir com a pena e a detenção de 6 meses a 2 anos e multa uma pessoa que estendeu uma investigação. Às vezes é preciso estender o prazo da investigação para você coletar provas sobre esquemas criminais, de corrupção altamente complexos. E aí qual é o critério? Porque procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Mas qual é o prazo? 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Qual é o prazo que pode procrastinar? E qual é o prazo a partir do qual a extensão é feita de modo injustificado? Isso também não está claro. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vocês viram aí, né, Bruno, durante toda a Lava Jato, todas essas operações, sempre a defesa querendo ter acesso a tudo, desde lá o começo. E aqui eles colocam de uma maneira que, se for negado o acesso a alguma investigação que está ocorrendo de modo sigiloso e tal, a pessoa responsável pode ser punida de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Então a gente vê que vários desses itens, a maioria, são itens para beneficiar aquelas pessoas que estão sendo investigadas, né? E isso que causa muita repulsa, muita indignação da sociedade. São maneiras pelas quais os parlamentares, muitos dos quais são investigados, encontraram de ter benefícios caso eles sejam alvejados, né, Bruno? Pois é, o Felipe, você citou alguns pontos aí da redação desses artigos específicos. O texto ainda tem vários, tá? Eu interrompi aqui para não ficar muito longo. a catilinária vai longe. Dinamismo e alegria, os pingos nos is. Exato. A redação do texto é ruim, aliás, isso não é exclusividade desse texto. De forma geral, as leis brasileiras são muito mal escritas. Nesse caso, há esse aspecto, essa dimensão de subjetividade que cai como uma luva para a defesa de criminosos, proteger esses agentes do crime. E isso é um problema sério. Com relação à defesa, assim, é preciso que haja, de fato, isso nem está em discussão, porque isso tem que fazer parte das instituições, do ordenamento jurídico, que é toda pessoa ter o direito de defesa. Isso não está em questão. E o direito de defesa pressupõe que o advogado de defesa tenha todos os elementos para poder defender de forma adequada o seu cliente. Não é isso que se discute aqui. O problema é que essa subjetividade dessa lei específica, junto com uma redação ruim, abre espaço para que promotores, procuradores, juízes e até agentes da Polícia Federal não consigam fazer o seu trabalho por medo de cometer algum tipo de crime e ser punidos. Esse é o problema sério. E tem um ponto, Felipe, logo no início dessa lei, falamos aqui várias vezes quando ainda era um projeto em discussão, no parágrafo 1º do artigo 1º termina, eu vou ler o parágrafo todo para que você que nos ouve e nos vê entenda. Artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de, e aí atentem para esse ponto, prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ok?
isso outras legislações trazem, mas aí vem o fecho que é muito ruim, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso é o fim da picada. Que diabo é isso? Logo no início dessa lei já deixa um espaço para que alguém seja processado e punido por abuso de autoridade por um instituto jurídico que sequer existe em lugar nenhum, nem do Brasil nem do mundo, por mero capricho ou satisfação pessoal, que cabe tudo. Alguém que se sinta prejudicado, não cumprindo os critérios anteriores, pode dizer que foi perseguido por um agente público, seja promotor, procurador ou juiz, por capricho, mero capricho ou satisfação pessoal. Então, já no início da lei, há um problema sério de redação, de subjetividade, e é uma excrescência jurídica isso aqui. Só terminando aqui os itens que estão alvejados aí por esse pedido das associações. O artigo 33 também é pedida a inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade dele. Ele diz o seguinte: exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos. Eu vou pular aqui o parágrafo único. Artigo 38, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso foi tema de muita discussão, manifestações em redes sociais, até que ponto vai a liberdade de expressão dos envolvidos, o que pode falar, o que não pode, e agora estão tentando enquadrar com prisão quem fale demais. Artigo 43, a lei número 8.906, de 4 de julho de 94, passa a vigorar acrescida do... isso aí que é mais técnico, mas o acréscimo é o seguinte: constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos tal. É aquela questão de blindar advogados, sobre a qual a gente já falou aqui muitas vezes, Maria Trindade? Pois é, e o irônico desse debate todo é o seguinte: dizem no Congresso Nacional que finalmente juízes estão entendendo a dificuldade de lidar com juízes. Os juízes estão com medo de juízes. E os integrantes do Ministério Público, que fornecem as denúncias, né, estão com medo de Ministério Público, de procuradores e de promotores. Mas, na verdade, esta insegurança jurídica que se cria em cima de profissões que andam ali no fio da navalha dificultam muito o trabalho de cada um e pode levar que policiais, integrantes do Ministério Público e juízes andem pelo caminho mais tranquilo, ou seja, deixem de cumprir as suas missões e as suas funções. Nós tivemos ultimamente aí esse exemplo da Lava Jato, que andou ali muito forte porque tinha adversários muito poderosos. Então, se não houvesse esta coragem, esta ação, não haveria Lava Jato. Olha, Felipe, o fundador de uma grande empresa da área de telecomunicação, de eletrônicos, o Akiro Morita, ele explicando ali a dificuldade que ele teve inicialmente de entrar nos Estados Unidos com o produto dele, televisões, videocassete, Walkman e tal. E essa dificuldade foi muito grande, ele, um japonês, entrando no mercado americano. E numa destas avaliações, perguntaram a ele qual era o produto genuinamente americano. E ele surpreendeu a todos respondendo: o advogado, né? É um produto americano. E esta contenda jurídica está chegando muito forte no Brasil em todas as áreas. O risco jurídico, ela existe em todos os setores e está cada vez maior. Veja bem, na área política, hoje, antes de escolher um assessor de imprensa, um assessor de marketing, o partido cuida da parte jurídica e escolhe um bom assessor jurídico. É assim. Tá certo, mas é desnecessário jogar num risco jurídico profissões que já estão ali no risco jurídico, que é a de policial. A qualquer momento, um policial pode perder o emprego, pode ir para a cadeia, né? Da mesma forma, um procurador e um juiz. Já houve várias tentativas de controle do judiciário. A reforma do judiciário previa uma ação externa, um controle externo do judiciário. A aprovação final do projeto se deu no CNJ, né? E no Conselho do Ministério Público. Isso para impedir que esse controle chegasse às sentenças, que é o produto final do juiz.
E esta lei de abuso de autoridade pode, inclusive, interferir e questionar ou mesmo criminalizar sentenças. Quer dizer, é muito absurda a proposta. É válido o argumento de que é juiz com medo de juiz, mas não se deve expor dessa maneira profissões que já andam com um risco jurídico grande. Legal, Zé Maria Trindade. É o seguinte, eu ia pular aqui a argumentação dessas associações a respeito de cada item, porque é um documento enorme. Mas como eu tinha reclamado que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tinha vetado 2 itens, e eu comentei aqui rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as alegações dessas associações, são exatamente aquelas que eu tinha dado aqui nesse programa, sobre o artigo 27, aquele que fala em requisitar, instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Resumindo assim, eles alegam o seguinte a respeito desse item: observa-se que a expressão, exatamente o que eu estava comentando aqui, observa-se que a expressão a falta de qualquer indício é subjetiva, vaga. Não se pode impedir o Ministério Público de exercer uma de suas principais atribuições, que é investigar. O que seria exatamente indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa? Tipo penal extremamente aberto e que certamente gerará imensa segurança jurídica na atuação dos membros do Ministério Público, pois passível de inúmeras interpretações. O tipo penal acima transcrito busca criminalizar o exercício do poder de requisição e uma das mais importantes funções do Ministério Público, que é o exercício da investigação penal ou administrativa, seja através de procedimento investigatório criminal, PIC ou do inquérito civil. Muito bem, eles continuam em muitos parágrafos aqui, argumentando contra esse item, e eu vou pegar só rapidamente o do 31, que eu tinha comentado por alto também, que era aquele sobre estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado. Aí eles comentam: mais um artigo que gerará insegurança aos membros do órgão ministerial e interferirá nas suas atribuições e independência funcional, contrariando a Carta Magna. Sabe-se que as investigações podem demandar bastante tempo para se chegar a um resultado efetivo, principalmente nos casos de crimes praticados por organizações criminosas e investigações mais complexas relativas a outras condutas ilegais, bem como o grande volume de trabalho de cada membro pode estender um pouco mais do tempo de investigação de cada caso. Note-se que o dispositivo legal em comento não estabelece um prazo para a conclusão das investigações presididas pelo Ministério Público e não se reporta a qualquer normativo específico sobre o tema, mas ainda assim criminaliza a conduta daquele que estender o procedimento investigatório, aspas, de forma imotivada, fecho aspas, mesmo nos casos em que não existir prazo para a conclusão do procedimento. Então, estão argumentando aí exatamente na linha de argumentação que a gente estava tendo aqui no programa. Diga, Bruno. Felipe, um complemento a isso tudo, que é a dimensão jurídica. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal é solicitado a resolver problemas políticos criados pelo Congresso. E aí nós temos essa judicialização cada vez maior da política, num momento muito delicado, momento este em que o STF está cada dia mais sendo questionado pela sociedade. Essa judicialização da política é muito ruim para o funcionamento da democracia e tem sido uma judicialização da política provocada não pelo próprio punho do STF, mas por solicitação do Congresso, de partidos, de parlamentares. Quer complementar, Zé Maria? Só dizer o seguinte, Felipe, esses detalhes aí sobre a lei, geralmente, eles vêm através de um decreto. Ela começa a valer a partir de janeiro, né? Já está no próprio corpo da lei, para que todos tomem conhecimento, para que se definam normas em todas as instituições de maneira de agir, né? Protocolos, e os detalhes aí serão definidos através da regulamentação que vem através do Ministério da Justiça, um decreto regulamentando a lei. Eu queria dizer também que o Congresso está convicto de que a lei deve existir. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados rapidamente, com apoio de praticamente todos os partidos políticos. Então, o Supremo é a última palavra, sempre alguém tem que dar a última palavra, mas haverá reação do Congresso Nacional caso o Supremo considere a lei inconstitucional. Por isso que eu acho que são apenas artigos que devem ser retirados.
É isso aí, quer dizer, com conhecimento da língua portuguesa, com conhecimento de lógica e com um nível de moralidade elevado, você vê que esses itens, vários itens que foram incluídos nessa lei de abuso de autoridades são absurdos. E com um pouco mais de conhecimento de direito, você tem absoluta certeza disso. Não é isso, Bruno Garstag? É isso. Muito obrigado.